Olá, tudo bem com você? Eu espero de todo o coração que você esteja muito bem, aproveitando aí o feriadinho prolongado, curtindo sua família. Você que de repente viajou, mas está assistindo a gente de algum lugar ou já mora em outras cidades, mas que está aí aproveitando esse feriado. Eu espero que você esteja realmente bem, com saúde, com paz, com alegria, com expectativas maravilhosas de tantas coisas lindas que Deus tem para você. O mercado pet está com tudo, não é mesmo? Nos últimos anos, vimos um forte crescimento nessa área. Com mais de 149 milhões de animais de estimação, o Brasil só perde para os Estados Unidos e a China. Hoje a gente vai conversar com um profissional que cuida da saúde desses bichinhos, o médico veterinário, na verdade, a médica veterinária hoje, né? Dia 9 de setembro é dia do veterinário. Eu converso com a veterinária Juliana Marini e com a Kiara. Espero que a Kiara me responda. Tudo bom, Juliana? Bem. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Muito bom, né? A gente falar um pouquinho sobre esse mercado, sobre também os cuidados que todo mundo tem que ter com seus queridos de estimação, né? Hoje em dia tem crescido bastante, né? Várias pessoas com pet dentro de casa. A gente tem que ter alguns cuidados. Sim, daqui a pouco eu volto. Obrigada, viu? Bom demais, né, gente? Você tem um pet? Eu não tenho na minha casa. Eu tenho 2 petas, que são as minhas filhas, mas são filhas mesmo, porque o povo agora substitui filho por animalzinho. Não, eu não tenho filho ainda, mas eu tenho filhinha, né? Mas a gente não tem, né? Infelizmente, eu nunca tive. Meu pai não deixava eu ter, a gente tem, meu marido também não quis deixar, então nós não temos. A gente curte os pets dos amigos. Minha irmã, que mora embaixo de mim, tem. A gente curte lá e é bem parecidinho. Yorkshire também com a Kiara, é a Tuca. Bom, a gente chegou aqui na cozinha e tem uma receita de encher os olhos. Não sei se você gosta, mas eu particularmente amo a burrata. Só que essa é crocante e tem um molho pesto. Quem vai nos ensinar é o chefe meu xará, Márcio Martínez. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Alexa? É Martínez ou Martinez? Martinez. Ah, espanhol. Isso que é Martinez. Isso, espanhol. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença e tá tudo bonito. E eu quero saber o seguinte, é fácil de fazer? Fácil, mas exige algumas técnicas, né? E eu tô aqui para poder demonstrar tudo isso para vocês. Ah, que ótimo. Daqui a pouco eu volto. Acho que acho que vai até começar por aqui, né? Creio que sim. Já vou começar por aqui. Então eu vou só um pouquinho para cá e já volto. Combinado. Obrigada, viu? Obrigado. Muito bom, vamos aprender tudo. Você não vai perder, né? Essa receita. Você não vai perder o nosso bate-papo. Palavra do coração de Deus para o seu coração. Então fique aí o tempo todo comigo, com os seus olhos, coração e ouvidos bem atentos. O Sempre Feliz de hoje já começou. Chegamos na cozinha e está na hora. Vamos à burrata crocante ao pesto? Agora! Mais uma vez, estou recebendo aqui o chefe Márcio Martinez. Mais uma vez, obrigada, viu, Márcio, por ter vindo. Pelo convite. Trazendo essa receita que traz um pouquinho de inovação. A gente sempre vê a burrata, que é... Você vai explicar, lógico, que é melhor você explicar do que eu. Muita gente gosta, né, de entrada. Sim, delicioso, até no né? restaurante pede, né? Sim. Delicioso. E você trouxe essa versão crocante? Sim, sim. Então, eu estou curiosa, porque eu amo tudo que é mais crocante. Assim, essa crocância, para mim, a textura... faz toda a diferença. Aí você falou que tem umas técnicazinhas, as dicas todas a gente vai aprender agora. Tem umas técnicas e vai juntar. A burrata é um queijo cremoso, né? Para quem não conhece. E eu vou adicionar essa crocância na burrata para dar essa mistura de texturas. Maravilha. Então vamos começar. Vamos lá, então. Maravilha. Tem a geladeirinha. Posso ir falando, então? Pode as falando. Dicas. Pode falando. A burrata ela tem que estar refrigerada, tá? Esse é o primeiro grande segredo. É mais durinha, né? Porque senão ela fica muito cremosa. Exatamente, tá? Porque como é um queijo que às vezes dá muito errado para quem vai manipular, a gente precisa dela um pouco mais firme, tá? Então ela estava sob refrigeração,
E agora a gente vai partir para o empanamento dela, Tá. ok? Ok. Então, eu vou repetir o processo 2 vezes. Vou fazer uma vez, eu vou precisar repetir esse processo, ok? Tá. Aqui a gente tem farinha de trigo com páprica defumada, sal e pimenta. Espera só um pouquinho que aí a câmera Sim, mostra melhor. claro. Depois... Tá, farinha Então, de trigo com páprica defumada, sal e pimenta. Sal e pimenta, tá? Então eu vou fazer a primeira aqui, pra gente ter como demonstração, tá? A gente passa ela nessa mistura toda aqui. Tá vendo? Ela tá mais sequinha, tá mais fácil de aderir. E é mão na massa mesmo, tá, gente? Sim. Isso aqui é mão na massa mesmo, Vou tá? chegar aqui. Quem cozinha não pode ter medo de colocar a mão na massa. Não, de é jeito isso? nenhum. Pois Aí, é. gente, quando você for procurar no supermercado, no freezer, lá onde tem os queijos, Sim. tá escrito, você de repente que nunca comprou, não tem o hábito, tá escrito lá, burrata. Sim, aí vai uma dica para os nossos telespectadores aí. Tem a burrata, que é esse tamanho médio, e tem aquela burrata maior, a grande. O ideal é fazer com o tamanho médio. Tá. Aquela maior é mais mole ainda. Tá? Então vai dar muito errado se fizer com aquela, tá bom? Aí vai ser uma burrata mesmo. Vai ser uma burrada. Uma burrada e uma errata. Exatamente. E o nome burrata, para quem não conhece, ele vem do italiano, né? Burro. Burro é manteiga. Manteiga, por isso que ela é tão Exatamente. cremosa. Então aqui, E qual queijo que é esse? isso aqui é um queijo de búfala, né? Ah, de búfala, Uma mussarela de isso. búfala. E ela tá recheada com uma massa de creme de leite. Delícia. Tá? Então a gente tá aqui, a gente é mão na massa mesmo. Eu tô É, fazendo aí, ó. bagunça aqui. Tá certo, cozinha Tá. tem a ver. Não Enquanto você faz a bagunça aí, Sim. Márcio, agora você vai voltar com ela pra cá, né? Não, agora eu vou vai na passar a panko. farinha panko, que é o terceiro estágio dela aqui, tá? E aí também, um pouquinho de bagunça pra cá, um pouquinho de Isso. bagunça pra lá e assim a gente vai. E aí né? vai. A única maneira que se tem de manipular a burrata pra fazer esse prato é assim, é mão na massa mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito. Quando você vai manipulando, eu vou mostrar a família do Márcio que tá ali, ó. Linda lá, a esposa e os meninos. Espera aí que eu vou mostrar vocês. Eles demoram... Aí, ó, olha pra lá agora. Mostra a Eric, que é pro... isso. Qual que é o nome deles? O mais velho é o Gustavo, 11 anos. O mais novo ali de Homem-Aranha é o Matheus, tem 6 anos. E a minha esposa, Gabriele, 17 anos de casado. Achei que ela tinha 17 anos. Não. Parabéns, família linda. Obrigado. Falei assim que Obrigado. os meninos deram sorte, né? Puxaram a mãe. Ah, que bom, né? Que bom que te puxaram a mãe. Não, você também é muito bonito. Essa obrigado. mistura, né, gente, do DNA é muito interessante, né? Eu acho maravilhoso Sim, sim. a perfeição de Deus, um DNA que vai passando, né, de pai para filha. Assim, nossa, olha, lembra. Às vezes ele parece com um, mas sempre tem um jeito do outro. Sempre. Quem que Sempre parece um. mais com você de temperamento, assim? De temperamento, eu acho que é o Gustavo. É o Gustavo? É um pouco mais Gustavo? arredio, assim, igual eu de vez em quando, sabe? Eu não sei. O que você acha? Você acha que você parece com o seu pai ou não? Isso. Ah, Ele muito é bom. muito esperto, ele Não quer é? agradar todo mundo, É, inteligente, político. Ô, Márcio, e algum deles já gosta de te ajudar na cozinha? Então, o Matheus, às vezes ele arrisca comigo, né? Eu tô Sério? preparando alguma coisa lá em casa, mas no final de semana, que no dia de Delícia. semana a gente tá mais ocupado com outras coisas, né? Aham. E aí, no final de semana, o Matheus encosta lá comigo, papai, deixa eu te ajudar. Aí Matheus! ele me ajuda, bonitinho. É bom que mas- se precisar de alguma coisa, ele escala a parede, vai lá e pega, vai, pula da pilastra pra outra e arranja tudo. O Homem-Aranha. Ele é Resolve. meu sous-chefe aranha. Spider-Man! É o sous-chefe aranha. Isso mesmo. Tá, então, Márcia, agora a gente fez o primeiro estágio, a gente vai repetir tudo que a gente já fez aqui, tá ok? E por que isso? É porque como é um queijo muito, muito delicado, a gente tem que dar uma camada mais de proteção Sim. para ele na hora de fritar não vazar tanto, Tá, tá? verdade. Então, assim, ela vai vazar, a chance é quase 100% de vazar um pouquinho, né? Mas a gente tem que fazer essa manobra toda aqui 2 vezes, justamente por causa disso. Isso. E aí, depois que eu acabar o segundo empanamento da primeira peça aqui, na verdade, da burrata, eu vou dar uma outra dica para vocês aqui. Ótimo. Tá. Então, eu vou deixar, enquanto você está fazendo esse processo que você já mostrou, qual é, só Sim. vai repetir, Sim. o pessoal anotar a receita. Eu vou deixar a receita na tela para o pessoal anotar. E aí Combinado. você continua com essa segunda fase aí, tá bom? Combinado. Vamos lá, pessoal? Ó, ótima dica aí, ó, pro final de semana, você fazer uma entradinha diferente, maravilhosa, deliciosa. Assiste até o final, pra você não perder.
Muito bem. Agora o Márcio está fazendo a outra, né? A segunda. Sim, a segunda. Burrata. Vai fazer 3. E lá o que você vai fazer? Que tem ali é só, na verdade, só acompanhamento para enfeitar, igual você fez lá no prato, né? Sim, você vai fazer o pesto? A gente vai fazer um molho pesto para acompanhar a burrata, tá. né? É um prato aí tipicamente italiano com os toques do chefe. Isso legal, mesmo. Isso é legal. Bom demais, isso mesmo. Cozinha é isso, né? A crocância que é o diferente, na verdade, né? É verdade. E a criatividade de você colocar um elemento a mais ali. Sim, de fato. Muito bom. Então aqui e você de novo, já é chefe há muito tempo? Não, tem pouco tempo. Na verdade, eu tô me aventurando ainda. Ah, que ótimo. Na cozinha, assim, me aventurando, só que de maneira já profissional. Sim. Né? Mas eu sou chefe há pouco tempo. Que ótimo. E tá gostando? Muito. Dá trabalho. Dá. Assim, a gente tem que dar valor pro pessoal da cozinha, porque de fato é... Não, gente, cozinha, quem cozinha sabe, né? Sabe, você fica horas fazendo, em 10 minutos todo mundo come Comendo, tudo. E depois fica aquela bagunça, né? Meu Deus do céu, mas é muito bom. Não, e tem pratos que a gente começa a fazer, às vezes um dia 24 antes, horas. ou 2 dias antes. 2 dias antes. De salvo de bacalhau, por exemplo. Verdade. Nossa, que delícia. Né? Verdade. E tem que ficar marinando, às vezes você tem que preparar 2 dias antes, é verdade. Ou um pernil, né? Agora vai começar a chegar aí o final do ano. Sim. Tem gente que fica com o pernil 48 horas marinando ou até mais, e deixa, às vezes, um dia ele assando, né, também. Sim. Ele numa temperatura mais... Eu acho que essa comida que é feita mais lenta, ela é a mais gostosa de todas, lentamente, né? Porque depois ela vai desfiando, molhadinha, tudo que você faz assa rápido, ela resseca. Sim, e outra coisa, né? A marinada, de uma maneira geral, das carnes, né? Ou algum tipo de tempero e tal, ela ajuda a dar Deixa eu levar para você esse, muito obrigado. Você vai fazendo outro. Muito obrigado. Olha a responsabilidade. Ela ajuda a... Nós já estamos colocando aqui na geladeira exatamente porque tem o tempo. Quanto tempo tem que ficar? De 15 a 20 minutos. Sobre refrigeração. Não é congelador, não. É geladeira. Geladeira normal. Gente, e lógico que você não precisa pôr nada por cima, porque senão você vai tirar o panko. Sim, né? pode ir diretamente plástico, assim. Não precisa pôr nada. Exato. E aí, Márcio, eu estava falando que essas marinadas, na verdade... Você vem atrás de mim, menino? Tô aqui colocando o negócio na geladeira, ele vem atrás de mim, Márcio, olha lá. Essas marinadas, elas ajudam a fixar o sabor, né? Porque assim, uma coisa é temperar uma carne de churrasco na hora, outra coisa é fazer um pernil, que você mesmo falou, né? De repente alguma outra coisa. Ela ajuda a fixar o sabor. Essa carne que é muito grande, quer dizer, o tempero só vai penetrar lá né, dentro se tiver um tempo mesmo, né? Senão não vai dar, não vai rolar. Você vê, eu já comecei a fazer bagunça aqui. Isso. Ô, Márcio, uma burrata dessa, aquela ali que você demonstrou, é individual ou dá para 2 pessoas? Depende da fome, né? Do tamanho do olho, né? Também. Exatamente, depende do tamanho da fome da pessoa. Mas a gente sugere como se fosse uma entrada individual, tá? E ela, assim, atende bem, tá? Sim. Depois dela, se quiser fazer um prato principal e uma sobremesa, tá ótimo, não precisa de mais nada. Tá ótimo. E claro, ela se você tiver outras, digamos assim, um prato principal que seja um pouco mais diversificado, que tenha mais coisas, uma outra salada, ela dá para 2 pessoas também, né? Para você assim. experimentar, né? E curtir, mas sem... Porque se eu comer isso aqui, para mim já basta. O jantar já tá, né? Ela é grande, né? Ela é grande, sim. E tem a maior ainda, né? Tem maior ainda. E o queijo é uma coisa forte, né? Ele é uma coisa que sustenta. Apesar de que mussarela de búfala ela é bem, né? Eu amo, né? Lá em casa a gente chama mussarela de búfala.
Dá para fazer a burratinha mini? Então, com a bolinha de mussarela de búfala? Aquela só é mussarela, né? Não é recheada. Não é recheada. Mas dá para fazer, né? Mas aí a gente não vai ter aquela cremosidade que tem a burrata, né? É verdade. Ela é só uma mussarela mesmo, que você pode empanar como se fosse um queijo coalho, por exemplo. Pois é, já pensou, gente? Fica ótimo também. Eu perguntei para o Márcio aqui em off, né, quando você estava anotando a receita, se podia fazer na air fryer. Ele disse que nunca experimentou. Sim. Então, você que quiser arriscar fazer um teste, de que você tem gente que usa air fryer demais, né? E eu já contei aqui no programa, Márcio, que eu não usava air fryer. Eu ganhei uma vez e não usava, doei. Sim. Aí agora eu comprei uma outra que eu achei sensacional, que um amigo meu tem, eu gostei demais dela. Então agora tudo eu pergunto se pode fazer na air fryer, porque realmente tem coisas que funcionam muito bem e com mais rapidez, né? Sim. Mas tem coisas que é forno mesmo, gente, não tem jeito, né? Então... O forno, no caso nosso aqui, nesse caso aqui, uma fritura, sim. né? Eu tô falando, porque eu geralmente lá em casa, como a gente quase nunca frita nada, é mais coisa de assar, né? Ou de dar uma dourada, uma grelhada, ou aquilo que a gente fritaria, né? Como você citou o caso do queijo coalho, o caso de fazer uma mussarelinha de búfala pequenininha empanada, dá para fazer na air fryer também. Sim, bom, aqui então, Max, aqui a gente já terminou o primeiro grande processo dela. Na verdade é mais da metade, né, da sua preparação, que é o empanamento, né? Só dá um pouquinho de trabalho, faz pouquinho de bagunça. Isso, não, de novo, agora eu vou levar porque são duas camadas, né? De empanamento para cada burrata, porque verdade. Ela é um queijo mais mole, que nem eu falei, mais cremoso, e a gente dá essa proteção com ela com a panko. Joia. Tá? Vou deixar o pessoal anotar a receita de novo, um pouquinho mais rápido agora, se você perdeu, para a gente voltar e o Márcio vai fazer o molho pesto, tá bom? Lá, pessoal. Aqui com essa belezura aí, né? À sua frente, te fazendo ficar com água na boca. E agora o Márcio, meu xará, vai ensinar a fazer o pesto. Sim, exatamente. A burrata já é boa, mas a gente pode deixar um pouquinho melhor, né? Então a gente vai fazer um pesto agora. Eu amo pesto. Tá? Eu tentei ser o mais fidedigno possível aqui, tá? Inclusive com a escolha da Pinole. Tá ok? Que o Lucas vai mostrar. E que as pessoas podem substituir por uma outra castanha, né? Pode ser E de preferência, uma castanha, se for usar uma castanha ou algum outro tipo de amêndoa, né? Vamos dizer assim, sem sal, tá? Porque aí você vai acertar o sal na hora do molho mesmo, tá? Até porque tem parmesão, né? Sim, então... Parmesão já tem sal, então é perigoso. De fato, né? E aí, o primeiro passo, então, eu vou esquentar esse pinole na frigideira
para dar um gosto de torradinho mesmo, tá? Delícia. Bom, gente, se você chegou em casa agora ou ligou a TV agora, dia 9, né, sábado, é dia do veterinário. A gente está aqui no estúdio com uma linda veterinária, que é a Juliana, e a sua, na verdade não é dela, né, é de uma cliente, amiga, a Kiara, que é Yorkshire. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre os cuidados com o pet, vamos conversar sobre o mercado para os pets, que cresceu muito. Não é isso, Juliana? Isso mesmo. Vamos conversar dos cuidados com esses menininhos. Exatamente. Quais são, vou só fazer uma pergunta para a Juliana, enquanto o nosso Pinoli vai dar uma torradinha ali. Quais são, o cachorro ainda ganha, né? Que é o pet mais querido, né, Juliana? O cachorro ainda ganha, mas os gatinhos têm ganhado o coração também, viu? Eu tô vendo o gatinho crescer como muito. pet tem crescido demais. Eu tenho visto mesmo, lá perto da minha casa tem uns, até um beijo para os meus vizinhos lá, todos os meus vizinhos têm gatos. E do prédio ao lado, né? Do prédio ao lado de um outro prédio, e tem um lá que tem muitos gatos. E eles também vão lá na rua, no lote, cuidar de alguns gatinhos que ficam lá, que estão lá no lote, lá perto de casa. Então, eu vejo que muita gente está aderindo aos gatinhos também, que eu acho lindos. Olha lá, a Kiara gostando da televisão. Gente, eu não aguento. Nasceu pra brilhar, né? Olha lá, de laço. Como é que chama a mãe dela, a dona dela? Stephanie. Stephanie, olha aí, Stephanie. A sua estrela. Deu aí, Márcia, não? Mais Então, um pouquinho. Mais um pouquinho. A gente tem que começar a sentir um cheirinho de pipoca estourando, que é o que dá essa característica de já tá no ponto, né? Tá. Mas não falta muito, não. Tá, mais um minutinho aqui já resolve. Tá. Só pulei, esqueci uma coisa, nós vamos fritar agora ou depois? Não, porque tem que ficar um tempinho lá. É depois, né? Depois do intervalo. Mas nós vamos pro intervalo agora ou não? É porque não tá pronto o Pinoli. Mas já começou a adorar. Já começou. É isso mesmo. Vai demorar um pouquinho, né? Um minutinho, Um minutinho, no máximo tá 2, bom? né? Então tá bom. Mas, então, vamos esperar um pouquinho. Você é empresário também, né, Márcio? Sim, eu Qual sou administrador de formação, né? E já tem quase 20 anos isso, né? O tempo passa. Né? E eu tenho uma empresa, né? Eu trabalho por conta, que trabalha com licenciamentos, enfim, de corpo de bombeiros, vigilância sanitária, meio ambiente, essas coisas, né? E agora eu tô na área da cozinha também. Enveredando para essa área da cozinha. Exato. Que bom. É muito bom. Cozinhar é muito bom. Servir, né, gente? Cozinhar é servir. Se você quiser chegar aqui pertinho e sentir o cheiro da pipoca, ele parece Delícia, tá vendo? Ele tá ficando douradinho mesmo. é. E dá para fazer nesse mini mixer? Sim, para nossa quantidade aqui é o ideal. Porque a gente pode fazer no liquidificador, ou quem for fazer muito faz num... Então, liquidificador não é tão adequado não, porque a gente... Bom, pelo menos eu imagino liquidificador para mais quantidade, né? E molho pesto rende bem. Não né? precisa Então, fazer muito. Ou se você tiver um mini que nem o nosso aqui, ou então um multiprocessador um pouquinho, aqueles convencionais que a gente vê por aí, né? Eu acho que ideal. Liquidificador, eu até acho que até é ruim para limpar depois o liquidificador. Né? Porque é muito gorduroso, Dá mais né? O trabalho, azeite e tal, Mas você falou que ele rende muito, mas ele também pode ficar na geladeira um tempinho, né? E você pode comer com uma torrada, você pode utilizar num macarrão. Então, se quiser aproveitar a sujeira, né, para fazer já uma quantidade que dê para você aproveitar em outras receitas, né? Outras combinações também dá. Ó, aqui já deu, tá? Eu vou passar aqui, passar para cá por enquanto. Só para dar uma esfriadinha, assim, coisa de um minutinho também, acho que menos que isso ainda. Tá? Enquanto isso, a gente vai colocando os demais ingredientes já no multiprocessador aqui, tá? No mini processador, tá bom? Bom, a gente pode então começar com a estrela, né, do molho, que é o pesto, que é o manjericão, na verdade. E pode caprichar. Sim. Né? A pode base, caprichar, né? Isso. Tem que ficar bem verdinho, bem característico mesmo, tá? E aí, gente, eu já assim, vi pessoas fazendo no pesto com outros
Sim. outras folhas também, né? Que não manjericão, mas Mostarda, dá para fazer com folha de mostarda. Também. Mas o manjericão é o original. Exatamente. Assim. Por isso que eu falei. Eu tentei ser o mais original possível aqui. Tá? Eu acho que de fato eu vou conseguir, né? Vai. Bom, um dente de alho então, tá bom? Eu facilitei aqui o alho, já tá picadinho, tá? Apesar que a gente vai bater ele também. Ontem eu fui ajudar minha mãe a descascar alho. Deixa eu ver se já saiu o cheiro de E fica, né? Eu tô pegando aqui. Não, o bom é que eu gosto de alho. Até no cheiro eu não acho ruim, não. Lá em casa a gente ama alho. Todos nós. Quando a gente for assar uns legumes, né? Sim. Assar um tabuleiro de coisa, É bom, coloca é alho junto com casca e tudo. Cebola roxa. Gente, é bom demais. Depois É bom, mistura né? aqueles sabores ali. Tudo Delícia, de né? bom. Que bom que lá em casa todo mundo gosta. As meninas gostam também. Que Os bom. meninos comem de tudo, Gabriele? Comem? Ah, que bom. Gostam de jiló? Jiló. Não, só o pai que gosta mesmo. Lá em casa é a mesma coisa, só o pai que gosta. Ninguém mais gosta, só o pai que não tem juízo. E é muito bom, né? Eu particularmente amo. Meu marido ama jiló também. E minha Não é? mãe ama jiló. E ela falou que quando casou, meu pai não gostava, aprendeu a gostar. Eu vi um documentário de que você tem que provar 8 vezes uma coisa para ver se você gosta ou não. Eu já provei várias, eu não gostei, não foram 8, umas 5 já tá bom. Não gosto de jiló, gente. Uma das únicas coisas da minha vida que eu não gosto. Então deixa eu não gostar de jiló. Tá certo. Bom, vamos ao queijo, né? Um queijo parmesão de boa qualidade, ralado fino, tá? Para poder facilitar também o nosso processo aqui, tá? E aí, gente, vai tudo a gosto, tá? Assim, quem gosta um pouco mais de queijo, ele vai ficar um pouco mais apurado, acentuado o sabor, mais forte, vamos dizer assim. Vai ficar um pouquinho mais né? grosso também? Isso. E aí a gente pode acertar, na verdade, a textura com azeite. Com azeite. Né? Então a gente vai colocar um salzinho de início. O azeite. E aí, assim, quem gosta de bastante azeite, pode caprichar o azeite. Ele vai ficar um pouco mais líquido, às vezes pode ficar um pouco mais grosso, colocar menos. E por aí vai. Eu amo azeite. Até esse cheiro, esse aroma do azeite, eu amo. É muito bom. Hoje de manhã eu fiz uma crostata lá em casa, assim, naquela... Sim. E aí eu só usei o azeite para untar a forma. Eu tava lá, eu amo esse cheiro de azeite. Não é? Muito bom. E agora tem a estrela do molho nosso, né? Que é a pinole. Deixa eu pegar aqui, provar. Vê se ela não Tá te lembra quente ainda. um pouquinho de uma tostadinha, uma pipoca, não lembra isso? Pois é. E ela é bem amanteigada. Ele é bem amanteigado, né? Sim. Eu fui mastigar achando que estava crocante e não estava. Tava assim, derretendo. Sim, mas isso é uma característica. Ele vai esfriar. Vai. Depois que ele esfriar, ele fica um pouquinho mais crocante. Exato. É isso. Né? Porque as moléculas dele estão todas agitadas ainda por causa do calor, né? Exatamente. Mas é isso, tá? Então aqui também, Delícia. assim, é a gosto, né? Quem gosta ou conhece pode aproveitar um pouco mais e colocar um pouco mais. Pode colocar, como a gente falou, outras castanhas, castanha do Pará, castanha Sim. do caju, de caju. a amêndoa. Sim, amêndoa, mas toda sem sal, tá? Tudo sem sal, isso. Que a gente aproveita para acertar o sal depois, tá bom? Agora vamos triturar. Agora, nesse ponto, a gente vê como que tá a textura do molho. Tá ok? A gente, né, só de tatear ele aqui, a gente já consegue imaginar. Essa textura que você quer? Eu colocaria um pouco mais de azeite, tá? E aí a gente... Depois eu vou experimentar também o sal, ver se está adequado, né? É aquilo que você falou, a pessoa põe do jeito... Por exemplo, tem gente que não, pra mim já tá ótimo. Não, eu queria mais grosso. Sim. Aí põe um pouquinho mais de pinole, né? Então, cada um que escolhe o seu ponto. E aí a gente volta a bater mais um pouquinho. Vamos lá. Bom, essa aqui eu imagino que seja já a textura ideal para o nosso acompanhamento lá da burrata, sendo esse o acompanhamento da burrata.
tá? Eu vou só experimentar aqui o sal, tá? Vai ser na mão mesmo, tá? Fica à vontade. Tem que ter os improvisos às vezes. Fica à vontade. Tá excelente. Tá excelente? Ele tá um pouquinho picante por causa do alho, né? Ele tá gelatinoso por causa da pinole. E tá crocante também por causa dela, naturalmente. Né? E o queijo dá todo um tchan no final aí. Mas tá ótimo. Essa mistura é maravilhosa. Tem gente que fala pra mim que não gosta de molho pesto. Eu falei, gente... Agora isso aqui a gente pode reservar, né? Não precisa ser refrigerado. Tá. Né? Na hora que a gente for fritar as burratas, a gente já serve em seguida. Maravilha. Tá ok? Tá ok, tá combinado. Márcio, desde já, muito obrigada, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. A sua calma, tranquilidade de ensinar, né? O professor. Muito obrigada. A gente vai pro intervalo, então depois você vai fritar e a gente vai provar. Mas antes a gente vai conversar com a Juliana, que é veterinária, que tá aqui com a gente no programa, junto com a Kiara, que é essa fofura Yorkshire, que tá aqui com a Juliana. A gente vai conversar sobre os cuidados com os pets e como o mercado pet tem crescido. Você não pode perder tudo isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Já estamos de volta aqui no Sempre Feliz, depois de aprender aquela delícia que você, claro, né? Não, se você perder, você pode depois no site... no YouTube, na verdade, né? No YouTube da Rede Super, o programa vai estar lá no YouTube. Você pode pegar a receita, assistir com calma, parar, voltar, né? Para você, de repente, ir para a cozinha. Tô escutando barulho de fritura, Mar. Já começou a fritar? Sim. Nosso chefe já começou a fritar. Olha que linda que tá. Bem moreninha. É só a conta de dar essa morenada, já tá bom? Sim, de fato. E tem que servir quente. Até pro queijo ter a característica dele de servir quentinho também. Tá. Então, vai ter que esperar os outros dois para mais pro finalzinho, na hora que a gente for provar. Tá bom, combinado. E a gordura tem que estar super quente ou quente só, normal? De preferência, super não, porque qualquer coisa muito quente pode queimar, pode degradar, né? Mas tem que estar quente, um óleo quente. Ok, tá? Muito bom. Bem... expansão à vista. Mercado Pet projeta crescimento de 15% entre 2023 e 2024. Para conversar sobre esse assunto e também sobre os cuidados com o nosso animalzinho de estimação, eu recebo a veterinária Juliana Marini. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Márcia. Tá resistindo a cheirinho aí, né? Nossa Senhora, fantástico, né? Molho pesto. E o cheirinho tudo tá maravilhoso mesmo, o cheirinho de fritura. A Kiara, gente, aí a Kiara tá cumprimentando vocês também com essa carinha. Tá dando oi aí, pessoal de casa. Tá dando oi pro pessoal de casa. Né? Bom, a que se dá o crescimento tão grande, né? Essa expansão tão grande do mercado pet, Juliana? As pessoas passaram, acredito que na pandemia deve ter tido também muito esse crescimento, né? Sim. A querer um animalzinho, já que estava todo mundo em casa, muitas vezes o idoso, muitas vezes a criança, solitário, não podendo sair, e nisso as pessoas aproveitaram para adquirir um animalzinho e cuidar deles? Isso. A pandemia ajudou muito, assim, esse crescimento, com certeza. Todo mundo mais solitário, mais tristinho, né? E eles trazem uma energia diferente para casa, né? Traz toda uma alegria, muda tudo. Muda tudo. Tanto o cachorrinho quanto os gatinhos. Hoje a gente tem muitos silvestres também, como pets. Tem diversificado bastante, tem crescido e diversificado muito. Verdade. Tem gente que tem cobra, né? Tem cobra, tem red dog. O que é red dog? Tem um ouriçozinho, tem gente que tem calopsita, tem gente que tem os periquitinhos, tem gente que tem arara. Tem gente que tem tudo. Vai de coelho, todos os gostos, coelhinho, tem Beijo tudo. pra Renata Valadão, esposa do pastor Márcio Valadão, que tem coelhinho, tem galinha lá no quintal dela. As galinhas têm nomes, tem 2 galinhas, eu esqueci o nome delas agora. Tem coelhinho, tem gato, tem cachorro. Pois é. Deve ter periquito também, tem papagaio, tem um pouco de tudo lá. Um beijo, muita saudade de vocês, lindos. Bom, tem gente, como eu falei, tem um pouco de tudo, né? Sim. Mas os cuidados, quais são os principais cuidados, Juliana, que tem que ter com o animalzinho? Acho que primeiro, talvez, vamos falando assim do cachorro, do gato, seria a pessoa escolher se ela quer um vira-lata, se ela quer a raça do que ela vai escolher, porque isso faz toda a diferença, né? Nossa Senhora, totalmente. Começa por aí mesmo, começa na escolha.
o que que você quer ter em casa, né? Porque, assim, tem raças que têm mais energia, tem, né, cachorrinhos que são mais eufóricos, são mais elétricos, e aí precisa de um espaço maior, precisa de alguém que vai brincar, precisa de passeio. Tem alguns, igual a gente tem os Border Collies, que precisam de fazer exercício, precisam de um agility. Então, primeiro você tem que entender o que que você quer para você, para dentro da sua casa, e qual a sua limitação de espaço. Criança, a idade da criança, porque tem gente que não consegue ter essa finesse de mexer com o animal, né? Tem gente que vai muito eufórico também, alguns animaizinhos assustam, principalmente os gatinhos. Os gatinhos, eles não gostam tanto da gente ir de uma vez em cima deles. Se for escolher um gatinho, vamos ter lá a casa, vamos olhar uma gatificação, os brinquedos são diferentes, as formas de brincar são diferentes também. O que é gatificação? Gatificação a gente sei coloca... que é gratificação, gatificação. A gente coloca alguns obstáculos em casa, tem ponte, tem algumas prateleiras, tem umas caixas que eles gostam de usar como esconderijo, deles ficarem quietinhos. Às vezes chega uma visita, não quer ficar perto da visita, ele sobe, vai lá para a caixinha dele e fica quietinho. Então ele se sente protegido. O gato gosta muito de ficar dentro de algum lugar, eles gostam de se sentir protegidos também. Então, primeiro é essa escolha, o que eu quero dentro da minha casa. Depois, a partir dessa escolha, vamos aos cuidados de cada um. Em relação aos cãezinhos, aí a gente vai iniciar com a vermifugação, depois a gente pula para a vacinação, e aí você vai levar, né, a uma clínica ou chamar um médico veterinário que vá a domicílio para poder fazer isso. E a escolha do protocolo vacinal também vai de cada profissional. A gente tem as vacinas que são obrigatórias, que são a déctupla ou a óctupla e a raiva. E aí as outras a gente tem ainda giardia, tem gripe, mas que não são obrigatórias, são opcionais. E aí vai do desafio que cada animal vai ter. É um animalzinho que vai muito para a creche, que viaja muito, fica muito em hotelzinho. Então, é aconselhável dar a vacina de giardia e de gripe, porque a gripe transmite por contato. Né? Agora... Eles são bem parecidos com criança mesmo, né? A criança que vai para a escola, que está numa creche, ela pega mais, né? Claro, ela está muito mais exposta aos vírus ali, e aí, se ela não tiver com a imunidade fortalecida, com a saúde boa, ela pega muito mais também que o outro. O animal também é assim, aquele animal tem que se alimentar bem, tá com a imunidade alta, porque senão ele fica muito mais suscetível às doenças, Com Juliana. certeza, e a alimentação é a base de tudo, né? Se a gente for olhar aí nas pesquisas, nos estudos, a gente sabe que no nosso intestino tá todo o nosso sistema imune, né? Então, assim, uma boa alimentação, manter a saúde intestinal é imprescindível. E a alimentação? Tem gente que dá comida pro animal. Depende do animal, ou todo animal tem que comer ração? Pode. Pode dar comida sim, mas lembrando que tem o veterinário nutricionista para dar uma dieta balanceada, porque a gente não consegue só com alimentação natural, às vezes, colocar todos os micronutrientes que eles necessitam. Então, a gente precisa suplementar essa alimentação. E aí, de acordo com o exame físico, com o exame sanguíneo, a gente vai olhar como que está a saúde desse animalzinho para ter a escolha ideal do que a gente vai fazer na nutrição. As rações, hoje em dia, são extremamente balanceadas. A gente chama de produtos essenciais, né? Que é a ração, e a gente tem várias linhas. Então, assim, tem alimentos que a gente considera como prêmio, como super prêmio, mas todos eles são essenciais. Então, já tem um balanceamento para aquele animalzinho. E aí você vai dar de acordo com o peso, com a raça. Tem algumas rações que são de raças específicas. Hoje o mercado tá bem legal. Tem as alimentações também que são para tratamento, para linhas de tratamento, né? As rações diferenciadas para trato intestinal, para animaizinhos com dermatite, para animaizinhos com problemas renais. Olha que interessante. A gente tem toda a separação já hoje em dia. Graças a Deus, né? Hoje em dia o mercado atende a todas as necessidades. E a gente precisa cuidar, né? Sim. E como você disse, é essencial que a gente lembre, assim, quem tem um animal,
como eu falei antes, né, no programa, não tem, né, nunca tive, né, nunca tivemos lá em casa um animalzinho de estimação, mas é como a gente está comparando, obviamente você sabe, né, a gente guardadas as devidas proporções, sim, é óbvio, né, não comparando com a criança no sentido seguinte, você tem um filho, você ama seu filho, você tem que levar ele no médico, porque o médico te oriente o que fazer, né, como cuidar, sim, desse filho. Tem o pediatra, a gente leva sempre, né, desde sempre ao pediatra. O animalzinho também precisa do médico veterinário para dar essas instruções. Porque tem gente que pega, até adota, né, pega um animal na rua, sim, e vai cuidando ali e tal, vai fazendo do jeito dele, e às vezes pode dar certo, né, digamos assim. Mas é muito importante que tenha essa orientação, né, em relação a tudo. Saber, né, os primeiros passos, qual a data que eu vou iniciar o protocolo vacinal desse animal, com qual vacina que eu vou começar, qual que é o desafio que esse animal tem no ambiente, né? Tudo isso é muito importante para a gente montar. O protocolo é individual. Por mais que a gente tenha as datas, né? Inicia a óctupla a partir de 45 dias. Tem a PUP, que a gente inicia a partir de 30 dias. Então, assim, cada animal, cada indivíduo é único, assim, sim, como cada ser humano é único. Então, a gente tem que montar um protocolo individualizado para cada um. Sim. E, para isso, a gente tem que levar o animalzinho no médico veterinário. Com certeza. E até porque, às vezes, a pessoa, por exemplo, que adota um animal ou pega um animal, né, na rua, resgata um animal, sim, ela não sabe a idade dele, né? A gente não sabe idade, a gente não sabe histórico, a gente não sabe se pode ter alguma doença, a gente não sabe se pode ter alguma zoonose. Exatamente. Que são as doenças transmitidas, né, dos animais, entre os animais e os seres humanos. E fica perigoso, então. A gente tem que tomar um cuidado especial, né? Não com é certeza. Simplesmente pegar na rua, a gente olha, a gente fica com dó, sim, né? Não é simplesmente pegar, é pegar, levar para uma consulta, fazer exame e aí iniciar os cuidados desse animalzinho. Com certeza. E banho, Juliana? Quantos banhos por semana? Quantos banhos? Como dar banho? O banho pode ser em casa ou tem que ser no pet shop? Como é que funciona? Então, aí a gente inicia também. Os primeiros banhos eu gosto que dê em casa. Porque o animalzinho, até ele estar mais ou menos com 4 meses, ele ainda não está com o protocolo vacinal todo feito. Então, ele tem uma janela imunológica aberta. Então, ele está mais susceptível a pegar essas doenças virais, que são extremamente sérias. Tem muitos animaizinhos que vão a óbito, inclusive. Então, os primeiros banhos eu gosto que dê em casa. 15 dias depois que termina o protocolo vacinal, eu deixo levar para o pet shop. Entre levar para o pet shop e dar banho em casa, vai muito do tutor, né? Assim, se ele tem um animalzinho de pelo curto, se ele consegue ter esse cuidado em casa, não tem problema nenhum. Lava direitinho, deixa bem sequinho, para não dar nenhum problema de pele também, e dá super certo. Agora, tem gente que às vezes não tem tempo, ou que é muito peludinho, dá mais trabalho, leva no pet shop. A frequência de 15 em 15 dias tá tranquilo. É bom. Já dá para... Já dá, né? Já dá para ficar bem limpinho. Cheirosinho. Não vai desafiar demais a pele, não vai limpar demais também, que a gente tira a barreira de proteção da pele. E os dentes? Como cuidar dos dentes do animal? Tem gente que esquece que o animal tem dente. Aí você pega o cachorrinho que ele tá com um mau hálito terrível. Cheio de tártaro, né? Cheio de tártaro. E aí? Então, os dentinhos, hoje em dia, a gente tem alguns petiscos que facilitam, né? Essa limpeza, que tem uns componentes ativos que facilitam essa limpeza. A gente tem gel em forma de gel. A gente tem alguns ossinhos também que favorecem essa parte mecânica, né? Com a mordedura para poder limpar os dentes também. A ração por si só já é um alimento que deixa acumular uma quantidade menor de tártaro do que a alimentação natural. E a gente tem escovação também. Tem escova de dente, pasta de dente própria para eles, para poder auxiliar nessa escovação, para poder auxiliar na saúde dentária. Quando a gente tem um acúmulo muito grande de tártaro, lembrando que tártaro é bactéria, e essa bactéria, ela ganha a circulação sanguínea e ela pode ir para vários órgãos. Inclusive generalizar, né? A gente tem que fazer a limpeza. A limpeza em bloco cirúrgico mesmo, com anestesia, com o profissional, com ultrassom, para poder limpar tudo, tirar o tártaro subgengival. E aí faz a manutenção depois de novo, ou com os petiscos, com a escovação, tomando esses cuidados. Mas de tempos em tempos é necessário uma limpeza mesmo
no veterinário. Ah, que maravilha. Igual a gente faz. É verdade, igual a gente faz. E os gatinhos também é a mesma coisa. Gatinhos não tomam banho, tá, gente? Gatinho não vai para pet shop. A não ser que sejam gatos. Tem algumas raças que necessitam de banhos terapêuticos. Mas aí, assim, você vai levar em um lugar que seja especializado para dar banho em gato. Para não deixar em contato com os cães, porque eles estressam demais. Fora isso, sem banho terapêutico, não precisa de banho. Os gatos se limpam, eles se dão banho. Olha que interessante. São extremamente limpinhos e não precisa disso. Ó, gato dá menos trabalho aí. Dá menos trabalho, não precisa passear. Dá menos despesa. Não precisa passear. Precisa brincar, ter uma caixinha de areia sempre limpa. Aham. Ração sempre novinha, eles gostam de ração sempre nova. Lembrando que os gatinhos também precisam de dieta úmida. Alimentação úmida, que são os sachêzinhos, os patezinhos, porque eles têm mais tendência a ter problemas renais. Então, a gente tem que aumentar a ingestão hídrica desses animais. Olha só que interessante. E o gato, por exemplo, a gente está falando do gato aqui, também tem aquelas raças, tem aqueles gatos super peludos, esses também não precisa preocupar, eles também ficam limpinhos. Ficam limpinhos. Tranquilamente. A gente precisa só escovar esses gatinhos que são mais peludinhos. Tá. Infelizmente, nosso tempo está acabando, né? Mais uma última pergunta. Bom, os cuidados com os outros animais, né, que a Juliana citou, a gente não tem como falar de todos aqui, né? Infelizmente. Como cuidar da cobra, como cuidar como é que chama aquela outra que parece um calango? Esqueci o nome, aquela, gente, que parece um calango. Nossa, fugiu o nome. Fugiu o nome. Iguana. Iguana, isso mesmo. Só procurar um médico veterinário especialista em silvestres, que ele vai te orientar direitinho, vai falar todos os cuidados que são necessários. Isso, muito bem. Bom, Juliana, muito obrigada, viu, querida? Parabéns pelo seu dia. E na Juliana, estamos homenageando a todos os veterinários, né, aqueles que estão se formando, que estão estudando e principalmente aqueles que já estão na ativa. Vamos deixar seu Instagram para as pessoas que quiserem. Eu que agradeço, Márcia, agradeço o convite. E eu queria só fazer uma lembrança. O médico veterinário, ele não só cuida dos pets, não só da saúde dos pets, como da saúde de todo ser humano. Por trás de toda a nossa cadeia de alimentação, tem um médico veterinário responsável. É verdade. Em toda a parte de tecnologia de carne, de tecnologia de leite. Então, todo alimento que chega na nossa mesa, igual a gente está vendo por aqui, né? Uma receita maravilhosa, tem um médico veterinário por trás. Verdade. É extremamente importante. Com certeza, bem lembrado, super bem lembrado. Olha lá, integral, underline, média, underline, vet. Anima. Anima? @anima, underline, BH. É outro? É o outro, e eu faço parte da equipe integral MedVet também. Ah, tá. Lá, tá Anima, underline, BH, equipe. Muito bem. Bem lembrado, parabéns a todos os veterinários que estão lá. Ó. Tem ali a burrata, que é feita do queijo, que, né, para a vaca dar o leite lá bem saudável, toda carne, bem, enfim, todo agro, né? O agro, né, é pecuária, na verdade, né? A gente tem os médicos veterinários cuidando, né? Um beijo para todos vocês, parabéns pelo trabalho lindo e muito obrigada, viu, querida? Muito obrigada mesmo por ter vindo. A gente vai provar essa delícia aqui, daqui a pouco eu encontro com a Juliana aqui na mesa, né? A mesa, ela vai deixar a Kiara lá, a Kiara não vai vir provar a burrata. E o Márcio está ali terminando de fritar a nossa delícia, vai montar o nosso prato, que delícia. Enquanto isso, 2 minutos, 3 minutos? Dá tempo? 3 minutos? Ah, então tá bom. Então vamos compartilhar rapidamente com você aqui, né, um pouquinho dessa palavra. É tão maravilhoso a gente ver como Deus é um Deus tão perfeito, Deus criador. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulos 1, 2, como fala da criação, quando Deus criou todas essas coisas. Ele criou tudo primeiro, depois colocou o homem para tomar conta, né? Ele deixou o homem com a função de colocar um nome nos animais. E a gente realmente precisa cuidar da criação de Deus, o cuidado de Deus com a criação, sabendo quantos animais são importantes na nossa vida, não é? Toda a cadeia alimentar aí, que me perdoem aí, agora eu vou deixar os vegetarianos e os veganos de lado agora, mas toda a cadeia alimentar, por causa feita pelos animais,
e quanto que gera, né, de sustentabilidade, realmente de sustentar a economia do país e das casas, de famílias, dos produtores, de toda a indústria, enfim. Então, nós precisamos respeitar, nós precisamos cuidar, e você que escolheu ter um animalzinho, cuidar dele da melhor maneira possível, né? Não ser irresponsável, porque muitas vezes, infelizmente, a gente vê pessoas que são irresponsáveis com os seus animaizinhos. Pegam ou até compram muitas vezes um animal, mas maltratam, ou que você que não gosta, não quer ter um animalzinho na sua casa, tudo bem, ninguém obviamente é obrigado a ter, mas não maltrate um animal na rua, sabe? Não trate, porque isso com certeza não agrada a Deus. Sabe que a Bíblia fala até sobre isso? Que nós temos que cuidar dos animais. E a gente vê quando aconteceu, né, o dilúvio, Deus pediu para Noé fazer o quê? Levar um casal de cada animal para dentro da arca. A preocupação de Deus de manter os animais, porque a vida, imagina a vida sem os animais, gente, sem todas as aves, a fauna que a gente tem maravilhosa no nosso país, na África, em tantos países, com animais que são típicos de cada lugar. Então, Deus é muito maravilhoso. Então, assim, olha, em primeiro lugar, admire a natureza, preste atenção naquilo que Deus fez de uma forma tão linda, criativa. Onde eu moro, eu vejo muitos pássaros. E outro dia entraram 2 beija-flores dentro da minha cozinha, porque eu tenho umas flores na janela. Eles entraram lá, beijaram as flores e saíram. Deu tempo nem de eu filmar. E eu tenho tucanos, você já deve ter visto, você que acompanha, pode anotar, @Márcia Rezende, que acompanha o meu Instagram, já deve ter visto eu postar os tucanos, então assim, gaviões, e eu fico admirada com a beleza da natureza que Deus criou. Então, e a Bíblia diz que a natureza, ela expressa a glória de Deus, que os céus declaram a glória de Deus. Então, quando você vê a perfeição de um animal, a diferença das cores, né? Um tem pelo, outro tem couro, outro tem penas. Então, a gente vê como Deus é tão criativo, a diversidade que tem de cada tipo de animal, tanto de raça diferente. Então, olha, valorize tudo que Deus fez. E realmente agradeça a Deus por Ele ser esse Deus tão maravilhoso. E outra coisa para finalizar, a Bíblia diz que por mais que a natureza seja maravilhosa, que os animais sejam perfeitos e maravilhosos, todas as flores, os mares, as montanhas, as estrelas, o sol, o céu, você e eu somos a excelência da criação de Deus. Já parou para pensar nisso? Tudo que você vê, que você admira, que você acha maravilhoso, você é mais maravilhoso, maravilhosa ainda, porque Deus nos criou a sua própria imagem e semelhança, não é? Então, olha, valorize os animais, valorize a natureza, a flora, a fauna, mas valorize a si mesmo também muito, porque você tem um valor maravilhoso, admirável, porque Deus te criou a sua imagem e semelhança. Então, não pense que Ele te esqueceu de você, não pense que Ele não está ouvindo a sua oração. Ele te ama, Ele cuida de você, Ele quer ver você feliz, porque você é a imagem e semelhança do próprio Criador. Amém? Seja abençoado aí com essa palavra, no nome de Jesus. Vamos então provar, que delícia! Tá cheiroso, não tá, Juliana? Nossa Senhora. Olha que delícia. Dá até dó de partir, Não gente. dá? Tá tão bonita, né? Enfeitadinha aqui. Se a pessoa quiser, pode ter um pãozinho para acompanhar, né? A crocância, na verdade, ela faz essa substituição do pão, né? Que até a farinha panko, que é a farinha Exato, de pão, né? E aí, para aqueles que apreciam um bom vinho branco, vai muito bem com vinho branco, uma harmonização com vinho branco. Pois é, olha aí, gente, tá lindo, tá cheiroso, tá maravilhoso. Então, nós vamos provar isso aqui. Antes de provar, nós vamos orar. Vamos orar, você aproveite, coloque aí sua vida diante de Deus e ore conosco. Pai, muito obrigada, porque o Senhor é o Deus criador dos céus e da terra, e o Senhor criou a natureza de uma forma tão maravilhosa. Tudo que nós vemos ao nosso redor foi criação do Senhor, ó Deus. Esse alimento que está aqui hoje, ele é fruto da tua criação.
da criação animal, vegetal, e nós te agradecemos por isso. E principalmente nós, os homens que cuidamos de tudo isso, que transformamos os alimentos, transformamos, ó Deus, os insumos em alimentos preparados para nos sustentar, para nos abastecer, para nos trazer saúde também. Muito obrigada de todo o meu coração pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua criatividade que nos encanta e realmente nos faz ficar estarrecidos de tanta beleza. Muito obrigada, Deus, pela vida da Juliana, do Márcio, que estão no programa comigo hoje, a Kiara também, a família do Márcio, Deus, que está aqui com a gente no estúdio, que a tua bênção esteja sobre eles, ó Deus. Em nome de Jesus, a Gabriele, o Mateus, o Gustavo, a família da Juliana também, e tudo que eles fizerem, eles sejam sempre prósperos, bem-sucedidos, abençoados e abençoadores. Obrigada por este alimento, nós te agradecemos e te pedimos que nos ensine sempre a compartilhar com aqueles que não têm, que estão ao nosso redor. Abençoa todos que estão nos vendo agora. Deus, se alguém precisa de provisão, Deus, de portas abertas, de emprego, de restauração de casamentos, de cura, de salvação. Deus, nós sabemos que o Senhor é a fonte de tudo que nós precisamos. Faça isso na vida de cada um que está assistindo agora, aquilo que eles precisam, que só o Senhor tem. Nós te pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Delícia. Márcio, então dê seus recadinhos enquanto a gente faz esse sacrifício, né, Juliana? Tão difícil. Espero que vocês gostem. Não vai? Bom, eu queria agradecer mais uma vez a Márcia pelo convite. Queria deixar meu contato, tá? Olha lá por dentro. O contato é o @marcio_chef_bh, tá ok? Meu telefone também é 991 90 11 12. Tá aí para aqueles que queiram aí fazer uma confraternização de final de ano, né? Uma festa de final de ano, festa de aniversário, algum tipo de evento. Eu sou personal chef, então vai ser um prazer cozinhar na casa de vocês, tá? Vai ser muito gratificante. E quem sabe um dia a Márcia também conheça de perto aí, né, Márcia? Meu serviço aí de personal chef, como a Juliana também, ou tantos outros aí. Estou conhecendo agora. Tá, pois é. Que bom que vocês estão gostando. Maravilhoso, né, Juliana? Nossa. Não? É uma bela entrada, eu falei aquela hora, né, gente? Foi feita na hora. Que delícia. Eu falei aquela hora, isso daqui, se você comer sozinha, é um jantar já. Sim. Não é? É entrada para mais pessoas. Olha, para uma só já é. Olha aqui, eu quero mostrar. Tá mostrando, Lucas? Ela tá cremosa por dentro, olha. Super, porque ela é recheada, né? Ó. Sim. O pesto tá perfeito também. Que bom. Olha, Gustavo. Seu pai, hein? Maravilhoso. Vem aqui, Márcio, por favor, fica aqui pertinho de nós. Nós vamos terminar o programa. Muito obrigada, parabéns, eu que agradeço, viu? Pelo seu trabalho. Obrigado. Tá maravilhoso. Deixa o seu Instagram, né? A gente Sim. Já deixou, vamos deixar de novo isso? O Instagram dele? Já do Juliana também já colocou. O meu também. O Sempre Feliz também. Muito obrigada, Juliana, mais uma vez. Muito obrigada. Nós vamos continuar comendo, tá? Nós só estamos despedindo aqui. Por favor, desfrutem. Isso. Obrigada, viu, queridos? Muito obrigada mesmo. Tenha um ótimo fim de semana, uma semana linda, maravilhosa. Um grande beijo para você. Não perca tudo de delícia que Deus tem para sua vida em todas as áreas. Beijo. A gente se vê no próximo Sempre Feliz, segunda-feira, se o nosso Deus quiser. Tchau. Até lá.